E era que um amigo dele e os amigos do Leonardo tinham postado que o Leonardo não ficaria com ele porque o Kelvin era feio. E eles acabaram ficando de verdade. Olha só, gente, eles ficaram mesmo. Estou chocada. Se Kelvin realmente não é seu tipo, por que é que você ficou com ele, apesar de ele, o Kelvin, estar montado? O Leonardo tinha dito que tinha vergonha de dar com o Kelvin vestido de mulher. Então, assim, contradições, né, gente? Oi, sejam bem-vindas a mais um vídeo. Como é que vocês estão hoje? Preparadas para o Natal? Vocês já ouviram falar de histórias de namoro dentro da comunidade LGBT? Então, hoje eu trago uma que estava bombando esses dias, entre uma padrão e uma afeminada. E tem um mega plot twist, tá? Vamos começar primeiro com o vídeo de como eles se conheceram. Kelvin Nanese. Quem quiser seguir essa garota. Eu vou contar pra vocês como eu conheci o Léo. Eu não sei amar pouco, Cebolinhas. Às vezes eu falo que eu não tô ficando louca, mas eu acho que eu tô ficando louca. Cebolinhas, eu conheço o Léo não tem 3 meses e eu já me sinto apaixonada. Aí eu te pergunto, eu tô ficando louca? Eu não tô louca, vocês deixam Esse vídeo é de setembro, tá? eu ser emocionado, tá? Deixa eu viver o meu romance em paz. Sabe, a gente também merece ser amada. Eu mereço ser amada. O Léo nunca foi uma pessoa estranha pra mim porque eu já conhecia ele. Eu só não conhecia pessoalmente, mas eu já conhecia. Antes mesmo dele saber quem eu era, eu já sabia quem ele era, com que ele trabalhava, o que ele fazia. Eu já tinha visto ele algumas vezes na balada, mas eu nunca tive coragem de chegar porque eu sou tímido, né, meus amores? A minha amiga que agora tá lá na Suécia vivia postando as coisas com ele e eu já assim, já manjando o olho, eu falei assim, eu quero esse homem pra mim. Eu já decretava, esse homem é meu. Eu sempre Fazendo a linha Stalker, né? Quem nunca? falei isso na minha cabeça. Só que se passou um tempo, Cebolinhas, eu parei de seguir ele porque eu já tava criando toda uma fic na minha cabeça, que a gente ia namorar, que a gente ia fazer algo junto, a gente ia viajar junto. E aí eu falei assim, bom, eu vou parar de seguir, porque daí, né, a gente não fica criando expectativa. O menino nem sabe quem Emocionada nunca, né? Focada sempre. eu sou, eu já tô criando toda uma fic na minha cabeça. Não, vamos parar com isso aí. Um certo dia, surgiu a oportunidade da gente conversar na balada do nada, meus amores. Eu tava passando assim no banheiro, eu vi ele, eu cumprimentei e foi o meu momento de brilhar. Só que eu tive a brilhante ideia de soltar uma gafe, falando que eu já conhecia ele das redes sociais. Aí ele perguntou se eu seguia ele, né? E o que eu respondi? Não. Cebolinhas, falei que eu não seguia ele. Ele Tô achando essa história muito bem articulada, muito bem selecionada nas palavras. Será que é fique? que você me conhece das redes sociais, sendo que você nem me segue. Já começou o julgamento, tá? Ou seja, no subconsciente dele, já chegou a informação de que eu tava stalkeando ele. E eu não queria passar essa imagem de que eu já estava stalkeando ele. Cebolinhas, eu tava tão vidrado no menino, coitado, que eu sabia de cor quem que ele seguia e quem comentava nas coisas dele, pra vocês terem uma noção. Coisa de que se ele me perguntasse quem ele parou de seguir ontem, eu saberia responder. Mas calma, tu tem limite, tá? Eu tenho limite, também tenho noção das coisas. Ai, gente, me julguem, mas eu garanto que vocês também fazem as mesmas coisas, tá? Eu já tinha criado todo um filme na minha cabeça assim, vocês têm que respeitar a minha história, eu ainda não virei Olha, ultimamente eu não faço não, tá? Eu me pergunto se eu já cheguei, se eu já sequer cheguei a fazer isso em algum momento, porque na minha época, alguns anos atrás, o pessoal não era tão ativo como é hoje nas redes sociais. E aí, beleza, essa foi a primeira vez que a gente conversou. Passou uma semana mais ou menos, a gente se encontrou na mesma festa de novo. E aí, na hora de ir embora, tava eu e os meus amigos, ele e os amigos dele. Na saída, a gente ficou todo mundo ali conversando. E eu, assim, Cebolinhas, eu não conseguia tirar o olho dele, vocês não têm noção. Sabe quando a pessoa emana uma energia boa, sabe? Eu também tenho essa energia boa, eu sei, vocês têm que concordar comigo. Mas sabe quando você sente A energia da safadeza, né, querida? É desejo. algo bom daquela pessoa, algo que você quer construir algo juntos? Mas eu não sei explicar pra vocês como que surgiu essa paixão, juro. Eu fico pensando o quão legal é esse sentimento de, tipo assim, você não escolhe gostar das pessoas, sabe? É estranho, não sei explicar pra vocês a sensação. O sentimento, tipo assim, algo que surge natural, tipo, é muito louco tudo isso. E eu olhando pra ele, já imaginando nós dois namorando. Eu olhava pra ele, eu já vi ele como meu namorado, vocês não têm noção. Mas eu assim, quietinha, sem esboçar nada, né? Porque até Olha, gente, o nome disso é estranheza, tá? Que eu saiba, calma, mulher, calma, misericórdia. Sabe nem se a outra pessoa gosta de é tu, porque eu não queria hein? levar um fora. Eu morro de medo de tomar um fora, vocês não têm noção. Não medo de ser rejeitada? Jamais, meus amores. Eu nunca teria coragem de chegar nele e pedir pra ficar com ele, vocês acreditam? Mas eu já sentia que era pra ser que ele era a pessoa, sabe? Um belo dia, os nossos amigos decidiram ir em uma festa e chamou a gente pra ir também. Só que eu, Cebolinhas, já tinha perdido as esperanças, sabe? Eu já tinha esquecido já, né? Porque eu tava criando toda a fic na minha cabeça. Ele só não sabia. Agora ele sabe, né? Que agora eu tô contando, agora ele também sabe. A gente chegou primeiro nessa festa, Cebolinhas, e assim que ele chega, ele vem em direção a mim e elogia a minha roupa. Meus amores, eu congelei, porque ninguém nunca tinha elogiado a minha roupa, tipo, falado, Calma, mulher, tenho certeza que a sua amiga já fez isso, não é possível, né? Mas acho que eu entendi o contexto, né? Realmente foi bom, né? Um elogio de uma pessoa que você não espera. nossa, como que você tá bonito. Eu fiquei encantado, Cebolinhas. Eu não vou negar, a gente ama receber um elogio também, ninguém é de ferro. Mas receber E não foi pra sua roupa, não, tá, querida? um elogio de quem a gente gosta já é outros 500, entendeu? Vocês me entendem. Vocês não vêm pagar de louca aqui comigo, não, que vocês me entendem sim. Até que um belo momento da festa, eu vejo o Cupido do meu melhor amigo conversando com ele, só que eu não tinha escutado o que ele estava conversando. Mas no meu subconsciente, eu já tava me perguntando o que o Ed tá aprontando. Cebolinhas, eu sempre falei pro Ed que eu gostava do Léo. E aí, vocês acreditam que o Ed não me chega no Léo e fala que eu tava gostando dele? A gente tá junto hoje porque ele foi o nosso Cupido da relação, entendeu? O melhor de tudo vem agora. Tava eu bem belíssima no meu cantinho, com meu copinho de energético. O Léo chega em direção a mim, bem direto, e pergunta: é verdade que você tá gostando de mim? Eu
eu Nossa, primeiramente, eu queria ter amigos assim, tá? Será? Será que você ia querer ter amigos assim? Não fica essa pergunta na cabeça, né? Mas às vezes dá um gelo mesmo na gente, né? Eu, pelo menos, não sou de chegar nas pessoas, então pra mim é bem difícil. Nesse sentido, sim, eu gostaria de ter amigos assim, mas claro, contanto que a pessoa entendesse a situação do contexto, que é muito difícil, né, gente? Que alguém entenda 100% a gente, mesmo que seja melhor amigo ou amiga. Mas congelei na hora. Eu não sabia o que falar. Se eu falasse, eu ia gaguejar tudo. Porque o sentimento era real, mas eu não imaginava que ele iria chegar em mim dessa forma, já descobrindo tudo. Passou um filme na minha cabeça. Desde quando eu comecei a acompanhar ele nas redes sociais, passou um filme na minha cabeça. Eu fiquei tão sem reação na hora que eu falei assim, ai, vamos mudar de assunto. E comecei a dançar, meus amores. E ele me perguntou de novo, é verdade que você tá gostando de mim? Aí eu com medo, né, Cebolinha? Eu falei assim, eu tô gostando, mas eu guardo meus sentimentos pra mim porque eu tenho medo de tomar um fora. Aí eu te pergunto, fazendo egípcio, né? Vamos sair do contexto, vamos sair da situação, vamos sair do local. Passou não. Ai, que agonia, a sensação que vem um espirro e não vem. eu tô louca? Óbvio que eu não tô louca. E eu ainda tive a ousadia de falar, os meus sentimentos não importam. Claro que importa, se os meus sentimentos não importar, o que que importa? E aí ele falou pra mim, e se eu quiser também? Aí, meus amores, eu já entendi que ele não iria me dar um fora, e aí eu comecei a imaginar que poderia ter uma chance da gente desenvolver algo. Eu achei fofinho, ele perguntou assim pra mim, eu posso te beijar? Eu disse sim. Achei muito fofinha essa história. Pena que tá com cara de fique, né, gente? Vocês não sabem o quanto eu aguardei por esse momento. E desde então a gente vem construindo algo legal, algo saudável. Eu gosto muito dele, Cebolinhas. Eu sinto algo diferente quando eu tô com ele, Cebolinhas. Eu não sei explicar pra vocês. Foi aí que eu senti de dar um mimo pra ele, um presente. Aquele que eu falei que ia dar, que ele comentou no vídeo que eu dei um presente pra Olha, toda romântica, um presente especial para mostrar que estou pensando em você e tenho zelo e cuidado e carinho por ti. ele, que ele tava com medo de ser uma aliança. Calma, que ele ainda vai mostrar pra vocês. É simples, mas foi de coração, tá, meus amores? Eu vou trazer ele muito em breve aqui pra vocês conhecerem ele, pra gente conversar um pouquinho, pra gente gravar um Arrume-se Comigo, que eu sei que vocês amam. Então, se vocês já querem esse Arrume-se Comigo juntos, já deixem aí nos comentários. Será que eu tô sendo muito emocionada? Às vezes é bom ser emocionado, sabe? A gente tem que viver, Cebolinhas, entregar, sabe? Se dar. Às vezes a gente só precisa disso, sabe? Viver intensamente. O mundo precisa de pessoas mais emocionadas, sabe? O mundo tá muito frio. Eu quero ser emocionado, eu quero continuar assim, sabe? Eu acho que veio aí o meu primeiro amor, Cebolinhas. E aí, vocês acham que o mundo precisa realmente de mais pessoas emocionadas? Olha, eu tenho minhas próprias opiniões sobre isso, tá? Eu acho que depende do contexto. As pessoas são muito delulu, muito egoístas, então assim, eu não sei. Não sou daquelas que consegue romantizar qualquer coisa ou coisas com facilidade no geral, não, tá? Não mesmo. Mas vamos ver agora um resumo, né? Alguns resumos da história, gente. Olha, é uma situação bem complicada, tá? Mas o plot twist vem e não vai descer bem, vai descer seco mesmo na garganta. Esse daqui é o influenciador Guilherme Iso, né? Ele vai contar um resumo dessa polêmica pra gente. Prontas? Vamos lá. Kelvin, que se pronunciou sobre o fim do seu relacionamento e disse que tudo não passou de uma grande fanfic. Tá passada? Não acredito mais no amor, era tudo mentira. E ele chegou a postar um vídeo de 17 minutos explicando como tudo começou. E vamos de resumão. Quando ele Não vamos ver esse vídeo, tá? Esse vídeo é enorme. Tudo começou quando eles ficaram de fato pela primeira vez, quando ele estava montado. Mas ele acredita que tudo não passou de uma aposta. Descobriu posteriormente que nesse dia que eles ficaram tinha rolado uma suposta aposta. Essa pessoa, que era o Léo, tinha apostado com esse amigo que nunca ficaria com ele porque ele era muito feio. Segundo ele, o Léo nega até hoje que isso chegou a acontecer. Credo, que situação na aposta, gente. Não se brinca assim com as pessoas, não. Que horror. Vocês já ouviram falar de alguma aposta assim semelhante? Deixa aqui nos comentários para procurar depois. Revelou que essa situação de criar essa fic surgiu sobre o fato dos dates dele darem errado. E aí ele viu uma oportunidade ali de um date ter dado certo. Quando ele propôs isso pro Léo, né, e o Léo aceitou. Que o Léo ficou relutante ali no início porque não queria machucar o Kelvin. Só que o Kelvin disse que não foi essa situação que machucou ele, e sim outras coisas que ele descobriu. Gente, o Léo é a padrão, tá? E o Kelvin, a gente acabou de ver um vídeo do Kelvin, né? O Kelvin é afeminado. Procurar o Léo pra criar esses conteúdos. Chegou a falar que um dos combinados era eles não ficarem com outras pessoas em público, pra ninguém desconfiar. Que o Léo aparentemente não seguia essa regra e chegava até a comentar em posts de outros homens. Uma vez um seguidor chegou a mandar pra ele o que o Léo tava comentando e quando ele foi questionar o Léo meio que ignorou toda a situação. Ele achou que o Léo iria apagar esse comentário pra não dar nenhuma repercussão e não foi isso que aconteceu. Nossa, uma fic meio mal elaborada, né, Léo? Tipo, o Léo tava realmente cagando pro Kelvin em todos os sentidos, por atitude e comportamento desse. Daqui a pouco a gente vai ver o perfil do Léo, tá? Entender, porque talvez isso faça muito sentido.
Relatou que uma vez o melhor amigo do Léo chamou ele pra conversar e começou a esculhambar ele. E aí ele disse que uma vez um amigo do Léo chegou a criticar ele bastante, a falar coisas bem pesadas, principalmente sobre essa situação que ele tava criando, né, essa fic de namoro com o Léo. Ele disse que o Léo tava lá ouvindo tudo e nem chegou a defender ele nem a falar nada. Ele dá a Tá, então a história da FIC foi ideia do Kelvin, é isso. Bom, né? Realmente, dá pra entender isso. E o amigo do Léo incomodado assim desse jeito, não tô entendendo muito bem. entender que ele esperava uma amizade, uma reciprocidade ali do Léo, mas que isso não acontecia. Ressaltou que depois dessa situação deu uma esfriada ali a amizade dos dois e eles ficaram sem se falar por bastante dias. No dia 23 de outubro, o Léo mandou mensagem pra ele falando que não queria mais gravar conteúdo com ele. E no mesmo dia que ele pediu isso, ele chegou a postar algumas indiretas nas redes sociais, dando a entender que tava solteiro. As pessoas começaram a questionar o Kelvin, se eles tinham terminado e tudo mais, e o Kelvin ficou sem entender essa atitude dele. Chegou a postar essa indireta. Do Léo podia ter falado com o Kelvin antes, né? Que sem noção, não entendi. Primeiro, tá, a ideia da fanfic toda do relacionamento falso foi do Kelvin, mas o Léo aceitou. E por que aqui ele não chegou pro Kelvin e falou, olha, vamos parar com isso, gente? Hein? Olha o texto da indireta que o Léo postou. Quando alguém tenta falar de alguém como se ele fosse o vilão. Mas é só observar que fica bem nítido a pessoa que quer se passar de moral da história. Aqui com a legenda. Rio quando tentam falar de alguém como se fossem o vilão. Mas é só observar que fica bem nítido a pessoa que se passa de mocinho da história. Nos comentários alguém perguntou se ele ia se pronunciar e ele respondeu: eu compreendo, mas não tem pronunciamento sobre uma mentira. Falaram algo pro Kelvin e ele não gostou, e com razão. Mas o que falaram é mentira. Mas o que seria essa mentira que teriam contado pro Kelvin? Negócio complicado de entender, né? Tá ficando cada vez pior. Aparentemente ele recebeu uma mensagem de uma pessoa que nem conhecia ele e a pessoa ressaltou. Mas o pior é que ele disse que tinha vergonha de você, porque você se veste de mulher. E o Kelvin disse que quem Credo, que besteira, que idiotice. contou pra ele foi o amigo de uma pessoa que o Léo acabou ficando. A amiga acabou ouvindo ele falando horrores. Um amigo de uma pessoa que o Léo acabou ficando. Que desnecessário, né? O povo que não tem nada a ver com a história, tipo... Não estou defendendo um relacionamento fake, tá, gente? Eu não farei isso jamais. Também não me coloque no meio pra fazer parte de uma história dessas. Mas, enfim, péssimo, né? Todo mundo tá errado nessa história, será? Do Kelvin contou pra ele. No momento, o Léo nega toda essa situação e o Kelvin diz que não quer mais papo com ele. Tô questionando se ele não se importava com a visibilidade porque ele topou toda essa fanfic. Chegou a responder alguns comentários, como esse daqui. Será que foi esse o motivo, gente? Vamos conferir daqui a pouco do porquê. Que isso faz muito sentido, é o que mais faz sentido na história. Eu assisti o vídeo todo pensando, pra que essa fic? E ele respondeu, pra ser humilhado. Comentário aqui também. Mas amiga, parece que você tava meio apaixonado e toda essa história tá com esse peso por causa dessa paixão. Não que seja por culpa sua, mas também não é dele. Já dizia Marília Mendonça, eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. E ele respondeu, eu só vim colocar um ponto final. Não era esse vídeo que vocês queriam? Tô só aquele meme fui dormir muda e acordei calada de tanto choque. E agora eu quero saber qual que é a tua opinião sobre tudo isso. Já deixa aqui nos comentários e não esquece de me seguir pra ficar atualizado. Olha, não sou contra o que foi dito ali, Marília Mendonça, né? Negócio assim que, eu que inventei o relacionamento, eu que me apaixonei, a culpa é minha, mas é um relacionamento que não envolve só uma pessoa, né? E apesar de ser um relacionamento fake, era um acordo, né, gente? Porque do que se trata um relacionamento fake? Você conversa com a pessoa e vocês discutem, vamos perante a sociedade transparecer e parecermos juntos para, enfim, né? Quaisquer que forem os motivos ali, interesses próprios de cada lado, essa parte a gente nunca vai saber 100%, né? Porque pelo que eu vi ali, gente, eu que organizei essa pauta, eu não vi os vídeos, mas eu não vi nada que dissesse que eles discutiram abertamente, diretamente e claramente os interesses próprios que cada um deles tinha. Então, assim, fazendo ou não isso, apesar de tudo, acho que tá todo mundo errado nessa história, sim. Mas vamos ver mais 2 resumos agora da história para a gente finalizar essa pauta. Dessa vez, esses 2 últimos resumos são do Igor Carneiro. Esse perfil aqui, Igor Carneiro 0. Esse vídeo é do mesmo dia que o resumo anterior que a gente viu, 26 de novembro de 2025. O Kelvin falou sobre o término do relacionamento dele e disse que nunca houve relacionamento. O namoro era fake, mas pro Kelvin que ele viveu parecia um relacionamento. Tudo começou em uma festa com Leonardo elogiando o Kelvin. O Leonardo disse que o Kelvin tava bonito, detalhe, o Kelvin tava montado. O amigo do Kelvin disse pro Leonardo: olha, essa parte a gente não sabia que o Kelvin estava montado quando foi dito a ele pelo Léo que ele estava bonito.
que ele gostava dele, ele pediu para que o Kelvin ficasse com ele e eles acabaram ficando de verdade. O que o Kelvin não sabia Olha só, gente, eles ficaram mesmo. Se for um rumor estranho, essa parte aí deixa nos comentários, tá? Mas estou chocada. Porque geralmente, né, pra quem entende um pouco de comunidade LGBT sabe que no meio gay as padrões só querem ficar com outras padrões. Inclusive tem piadas aí dizendo que é narcisismo, né? Porque você vê uns casais aí de padrões gays e você não sabe quem é quem, porque tem a mesma barba, o mesmo estilo de corte de barba, mesmo estilo de cabelo, mesmo estilo de roupa, e por aí vai, né? era que um amigo dele e os amigos do Leonardo tinham postado que o Leonardo não ficaria com ele porque o Kelvin era feio. O Kelvin perguntou pro Leonardo Oi? Mas eles ficaram, pelo menos uma vez, né? se ele sabia dessa aposta e ele disse que não sabia. Detalhe, o Leonardo nunca sabe de nada. Quem deu a ideia de fazer um casal fake foi um amigo O típico macho, né, gente? Vamos confessar aqui, a atitude típica, comportamento do homem ativo, padrão, é dizer, se fazer de sonso, desentendido. Ah, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Aí as parceiras dessas criaturas, desses alecrins, são sempre as doidas, as loucas, né? do Kelvin. Ele achou legal se pelo menos um date desse certo, porque geralmente os dates dele dão errado. Eles conversaram, decidiram gravar os conteúdos e o Leonardo deixou claro que não queria nada com o Kelvin. Ele tinha medo dessas histórias porque o Kelvin poderia acabar se machucando. Mas o que machucou o Kelvin foi a indiferença e o descarte. O Kelvin fez um vídeo dizendo de como tinha conhecido o namorado. No vídeo, Kelvin disse que gostou do Leonardo antes de conhecer ele. O Leonardo perguntou se aquilo era verdade e o Kelvin disse que sim. Mas o que ele sentia não ia mudar nada porque ele sabe lidar com os sentimentos. Acontece que quando eles foram gravar, o Leonardo já tinha outra pessoa e ele não estava sabendo. Ele disse que Por que ter um namorado quando você pode ter dois, né, Léo? Ai, meu Deus. Ou situationships, né? Relações de situação, que são as mais atuais e tendência no momento. Ai, que nojo. se soubesse, não teria feito o vídeo, mas o Leonardo disse que estava tudo bem. Foram feitos alguns acordos entre eles para não ficar se expondo, porque o Kelvin é um pouco conhecido e as pessoas poderiam ficar falando. A comunicação entre eles era difícil, o Kelvin que buscava o Leonardo para gravar conteúdo, o Leonardo tinha uma ideia ou outra para gravar vídeo e era sempre o Kelvin que fazia tudo. Mas para ele estava tudo bem porque foi ele que decidiu gravar os conteúdos. Nunca houve uma tentativa de amizade, o Kelvin mandava mensagens pro Leonardo todos os dias, ele puxava assunto, tentou criar uma amizade sem segundas intenções, mas o Leonardo nunca tentou. O Leonardo comentou em um vídeo de um rapaz que tava de cueca, mandaram pro Kelvin e ele ficou chateado porque o Leonardo descumpriu o combinado. O Kelvin mostrou o print e foi colocado como ruim, e o Kelvin achou que o Leonardo ia apagar o comentário, mas ele não apagou. Olha aí, gente, mais detalhes da situação, babado, né? Foi feito um acordo entre ambos os lados, então, por isso que tá saindo agora, pelo que o pessoal tá dizendo, né? Que foi sem noção da parte do Leonardo. O Leonardo não gostou do tom e do jeito que o Kelvin falou com ele. Como o Kelvin ainda queria a amizade do Leonardo, ele se humilhava no dia seguinte. Ele pediu desculpa pelas mensagens que ele mandou. Ai, tadinho do Kelvin, gente. Agora tá dando dó, né? Nota dó pro Kelvin, infelizmente. Mas, Kelvin, olha, não é só contigo que os relacionamentos, enfim, não só relacionamentos, que os dates em si, os encontros estão dando errado, tá? Não é culpa sua, está cada vez mais difícil de se relacionar. Infelizmente, as pessoas estão cada vez mais insuportáveis. Então, assim, não é culpa sua, meu bem. Não desista se é isso que você quer, mas não se dedique demais enfim, né, de você ficar o tempo inteiro se humilhando naquela frase, né? O não eu já conheço, mas agora eu vou buscar a humilhação, né? Infelizmente. Mas, gente, é porque as pessoas estão realmente. Eu entendo o lado do Kelvin nesse lado aí, nesse quesito aí, porque se você é uma pessoa boa de coração, você não tá o tempo inteiro calculando as pessoas, avaliando, enfim, né? Criando teorias e cogitando e testando direto as pessoas no sentido de, será que essa pessoa é boa? Ou será que essa pessoa vai cumprir o que eu desejo que essa pessoa faça por mim? Enfim, né? Nessa direção aí. Infelizmente, temos que ser mais espertas. Cada vez mais. O Kelvin falou sobre o término do relacionamento dele e disse que no dias ele puxava assunto, tentou criar uma amizade sem segundas intenções, mas o Leonardo nunca tentou. O Leonardo comentou em um vídeo de um rapaz que tava de cueca, mandaram pro Kelvin e ele ficou chateado porque o Leonardo descumpriu o combinado. O Kelvin mostrou o print e foi colocado como ruim, e o Kelvin achou que o Leonardo ia apagar o comentário, mas ele não apagou. Resumindo, o Leonardo não gostou do tom e do jeito que o Kelvin falou com ele. Como o Kelvin ainda queria a amizade do Leonardo, ele se humilhava no dia seguinte.
Ele pediu desculpa pelas mensagens que ele mandou. Certo dia, o Kelvin estava na balada e um amigo do Leonardo pediu pra falar com ele. Esse amigo disse que sempre falou pro Leonardo que ele não deveria estar com o Kelvin porque o Kelvin era feio, não fazia o tipo dele. Esse amigo falou da aparência do Kelvin, do jeito dele, disse que o Kelvin era afeminado e o Leonardo não gostava de afeminados como ele. Porque o Leonardo é padrão e gosta de padrões, né? Simplesmente. O Kelvin ficou mal com a situação porque o Leonardo não defendeu ele. Segundo o Kelvin, Leonardo se dizia amigo dele. Ele reconheceu que errou em ter feito as histórias porque as pessoas são ingratas e hipócritas. O Leonardo tinha dito que tinha vergonha de dar com Kelvin vestido de mulher. Ele mais uma vez mandou o print perguntando. Leonardo, nossa, os comentários que não dá pra defender, né, gente? E Leonardo mais uma vez negou. O Kelvin disse que foi alertado, mas aparentemente ele quis dar uma chance. Qual a opinião de vocês? Deixem aí nos comentários que eu quero saber. Leonardo, se é isso, tudo que você falou realmente verdade, tudo que você falou aí para o público, né, que expôs, entre aspas, as indiretas, os comportamentos, as reações que você teve perante outras pessoas também durante a situação. Se tudo isso é verdade e que o Kelvin realmente não é seu tipo, por que é que você ficou com ele, apesar de ele, o Kelvin, estar montado? Então, assim, contradições, né, gente? Enfim, aí o mesmo querido aqui, Igor Carneiro, soltou mais um vídeo de resumo um dia depois, que a gente vai ver. Olha, 27 de novembro de 2025, um dia depois, o Igor Carneiro soltou mais esse vídeo. O Leonardo disse que assistiu um vídeo difamatório que ele achava que ia ser bom, mas quando assistiu ficou muito frustrado porque o vídeo era muito ruim. Ele meio que dá a entender supostamente que falou do vídeo do Kelvin. Gente, fui no mercado comprar até um docinho aqui pra mim assistir um vídeo aqui que saiu. Ele queria realmente se entreter com esse vídeo, né? Pra estar comendo um docinho ali, Leonardo. Que deboche, né? Vou ver uma pessoa aqui sofrendo, uma pessoa que indiretamente ou diretamente, supostamente, né? Foi manipulada, será? Ou que está sofrendo agora devido a quem? A pessoa que vai se alimentar do docinho, né? Nossa, que comportamento. Deixa pra vocês decidir, né? É um vídeo sobre difamação. Eu falei, nossa, deve estar bom, vou ali comprar um doce pra me assistir, né? Eu tava vendo. Mas, gente, eu fiquei tão frustrado que o negócio é tão ruim. Ah, e não é do doce que eu tô falando não, tá? É do vídeo mesmo. Nossa, Deboche pouco, né, querida? pelo menos o meu doce tá bom. Ontem mesmo, o Kelvin reconheceu o erro, disse que não vai mais fazer isso, disse que não colocou expectativas em relação ao Leonardo, disse que ia falar em janeiro sobre a relação fake e pediu para que as pessoas não ataquem o Leonardo. O divo procurou uma sarna linda e desnecessária para se coçar, gente, mas enfim, qual a opinião de vocês? Deixem aí nos comentários que eu quero saber. Olha, acabamos de falar aqui que talvez sim o Kelvin tenha se humilhado um pouco demais, né, nessa situação. E assim, amiga, se preserva a mulher. Mas, assim, o Léo parece que realmente surfou nessa onda, né, gente? Esperava um vídeo de difamação e tal, e meio que teve essa reação broxante da difamação através do contexto do deboche que ele esperava comendo o docinho dele. Assim, gente, eu não sei, olha, eu não conheço nem o Leonardo, nem o Kelvin. Alguém de vocês conhecem um desses influenciadores? Eu não sou do nicho. Situação péssima pra todo mundo. Eu acho que ninguém é mocinho nessa história, não, tá? E sobre a teoria de que, é porque talvez um influenciador tava querendo surfar na onda do outro, se aproveitar do outro pra crescer. Vamos ver aqui comigo o perfil do Leonardo, a gay padrão. Aí vocês decidem comigo, tá? Esse é o perfil do Leonardo Broman. Ele tem, 32.400 seguidores. Enquanto o Kelvin tem quase 1 milhão, 837.200 seguidores. Ambos no TikTok, gente. Então, o que é que passa na cabecinha de vocês agora? Qual é o pensamento intrusivo ou lógico? Vamos dizer assim, né? Definir assim. Ai, tem um vídeo dele aqui, será que eu sou padrão? Ai, meu Deus, todo padrão se pergunta isso. Vocês estão vendo, né, ali no cantinho direito? Ai, gente, olha, não conheço o Leonardo, mas já é um pouco de ranço, Leonardo, tá? Acho que, assim, não sou contra deboche, mas, assim, deboche em situações de humilhação de pessoas por você, eu achei muito red flag, tá? Não sei se eu conseguiria ser amiga sua. E, olha, eu também não sei se eu conseguiria ser amiga do Kelvin, porque, gente... Se preserva a mulher. Pra que criar um relacionamento fake na internet? Só assim que as pessoas crescem na internet, né? Eu tô vendo. É desse jeito? É essa dica que você quer passar para o seu público? Os cebolinhas, é isso que a gente tem que aprender? Eu nem sou cebolinha, tá? Mas enfim, só usei
a frase para vocês entenderem o significado do que ele estava chamando de cebolinhas naquele primeiro vídeo. Então, olha, na minha opinião, na minha humilde opinião, tá todo mundo errado nessa história e não sei se dá pra defender alguém. Eu acho que dá pra, no máximo, assim, imaginar e ter empatia pelo Kelvin, mas ao mesmo tempo a auto-humilhação, né? A gente afasta as pessoas também. Então, assim, difícil essa situação. Quero saber a opinião de vocês. Alguém de vocês é fã de um dos dois? Deixa aqui nos comentários. É isso. Obrigada. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.